Muito bom dia, Persona Singular entrando no ar pelas ondas da 90.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Você que está ligadinho aqui na difusora, acesse o nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, já estou te convidando, se inscreve, porque este e outros bate-papos vão ficar salvos lá para você acompanhar, compartilhar, ter informação e, quem sabe, melhorar um pouquinho a sua saúde. Estamos entrando numa temporada diferente, que é o inverno, as estações mudam, a nossa saúde muda um pouco e nada melhor do que nós cuidarmos dela de uma forma muito especial. Hoje eu vou bater um papo com uma fisioterapeuta integrativa que vai abordar a saúde de um modo geral. E para me acompanhar nessa temporada, doutora Júlia Broeto, que aqui está, linda, maravilhosa. Aliás, minhas convidadas são divas, tá bom? Mas antes de nós entrarmos neste bate-papo, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que é a Dueto Concept, que, aliás, nós estamos com um layout diferente. Agora, no nosso programa, a gente mostra os nossos patrocinadores. Estou vestida de Dueto Concept. Gente, linda, tá? Tô linda, tô me achando bonita aqui, linda, tá? linda. Roupas com elegância, para deixar a mulher e o homem muito mais bonitos. Também é nosso patrocinador aqui, a Divas Joias, que, aliás, Divas Joias. Eu e doutora Júlia, próxima vez vou trazer para as convidadas. Ótimo, gostei da ideia. Né? Aí a convidada também experimenta Divas Joias aqui, eu já maravilhosa. perguntei para ela se eu posso levar, inclusive, mas... Claro que sim, a gente já vai fazer um negócio, que as Divas Joias permite que as mulheres vendam, né? Você pode ser revendedora Divas Joias. Ou você e vender pra gente. Eu acho que aí, sim. ó, fechamos. Vou vender Divas Joias. Adorei. Tá? Para você que também quiser saber um pouquinho mais, acesse @Divajoias para você conhecer um pouquinho mais desse negócio, para você, quem sabe, ser uma revendedora, ganhar dinheiro com isso. Com certeza. Também está conosco aqui, pode passar o próximo. Olha só, gente, o Cicobi, porque a gente fala de dinheirinho, né? Dinheiro é bom para todo mundo. Cicobi é nosso patrocinador aqui. Cicobi é muito mais que uma escolha financeira. É dinheiro no bolso. E também não poderia deixar de falar das drogarias Bem Popular, porque saúde é o assunto de hoje e as drogarias Bem Popular tá aqui para melhor atender você. Gente, que time de patrocinadores perfeito que eu tenho aqui. Maravilhoso. Dinheiro, joias, roupa e saúde. Perfeito. Completo. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela Zanon Trento. Muito obrigada. Acertei? Acertou. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Fisioterapia integrativa, confesso que a gente bateu um papo enorme antes do programa. Ontem também fui conhecer a clínica, tá? A Unital, onde a doutora Gabriela atende. E me chamou a atenção porque nós falamos de vários assuntos, né? A gente falou até que meia hora ia ser pouco tempo para falar. Porque quando se pensa em saúde, muito se pensa na dor, né? Não se pensa na causa, no problema, como resolver. E aí você faz uma abordagem bem ampla do assunto. Eu achei maravilhoso. E por isso que ela vai falar isso para você, para a senhora, para o senhor que pensa que dor, nasceu com isso, vou morrer com isso. Exato. Não é assim. Não é assim que funciona? Não é assim. Eu sempre falo que o corpo dá sinais, né? Então, a dor, ela é um sintoma. Ela é um sinal que o teu corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa errada, vamos olhar para isso. E aí, o que eu ajudo a pessoa a fazer? A descobrir a causa dessa dor. Sim, a gente vai tratar, a gente vai fazer a sessão, uma osteopatia, se precisar fisioterapia, vai encaminhar para um especialista se precisar. Mas assim, é só a gota d'água que está fazendo o teu copo transbordar. Então, a gente pode ir enchendo esse copo com várias outras coisas, com alterações de outros sistemas corporais, com hábitos errados. Então, o que o paciente tem que entender? Se conhecer. Poxa, eu tô com essa dor, mas por que ela tá aqui? O que ela tá querendo me dizer? E aí eu ajudo ele mostro esse caminho, porque a ajuda, a gente só mostra o caminho, o paciente que faz quase tudo, né? Então, quando o paciente chega na sua clínica, não é simplesmente fazer uma fisioterapia ou fazer um pilates. Antes de tudo, você vai avaliar este paciente, é isso? Isso. E fazer um diagnóstico, não somente oferecer um tratamento, que é muito interessante, né? E bastante completo. Exatamente. Às vezes o paciente chega lá sem saber por onde começar. Esse é o grande porém. Porque é o seguinte, a pessoa está com dor, eu quero resolver.
mas não sabe nem por onde começar. Exato. E existem várias formas. Exato. Tenho muitos pacientes, inclusive mães, né? Gabi, aconteceu isso com meu filho, o que que eu faço? Eu vou aí, daí tu me orienta. Por quê? Porque a gente tenta descobrir a causa. Aí, descobrindo a causa, eu vou facilitar o corpo desse paciente. Uma das minhas formações é a osteopatia, que foi a minha base, que abriu muito a cabeça para olhar a causa, né? Entender um pouquinho de todos os sistemas corporais e entender essa causa. Depois da minha formação da pós, da especialização, eu fui fazer alguns cursos internacionais de osteopatia com grandes nomes, autores de livros da osteopatia. E aí eles me apresentaram, eu conheci um pouquinho mais, que foi quando deu o boom da fáscia, né? Então aí eu comecei a perceber que, nossa, sistema somatosensorial, essa questão de somatizar. Então, o emocional interfere também nesse corpo físico, alterando os sistemas corporais, associados a hábitos, a muita coisa. Então, eu preciso ter uma visão mais integral para saber orientar esse meu paciente. Explica pra gente o que é somatizar. Somatizar é quando você tem uma dor que não é física, que é uma dor psíquica, e transforma ela em dor física. É isso, né? É isso. Inclusive em doenças, né? Em patologias. Então, eu tenho um desequilíbrio emocional que pode se transformar em uma alteração física. E isso pode ser melhorado com os seus tratamentos, é isso? Isso. A liberação miofascial, a osteopatia. Fala mais pra gente, assim, o que a gente pode fazer quando a gente tem uma dor física e não acha uma causa. Exato. É isso, né? Esse é meu grande público, assim. É aquela coisa, Gabi, eu tenho uma dor, né, e não consigo resolver. Justamente por isso, porque muitas vezes a avaliação ela é muito individualizada. Então, cada paciente que vem com as suas queixas, a gente faz uma busca, né? E cada paciente é único, né? Então, os hábitos, o estilo de vida, o que ele faz. Então, eu tenho que avaliar tudo, inclusive o emocional desse paciente. Inclusive, essa questão da somatização. Porque ela pode ser parte do tratamento. Aí, eu vou avaliar como que eu vou trabalhar com esse emocional do paciente, que pode ter uma relação com a dor física. A gente equilibra o sistema nervoso autônomo, muitas vezes nervo vago, que tem uma relação intestino-cérebro muito Você estava me importante. falando antes, citando um exemplo para simplificar. Às vezes, uma dor no ombro pode ter causa longe do ombro. Pode ser a causa no estômago, por exemplo, um estufamento, uma demora de esvaziamento gástrico, pode causar uma dor no ombro. Exato. É isso que você estava me falando, Exato. né? Explica pra gente melhor E isso. no tratamento, inclusive, às vezes eu nem precisaria tocar no ombro do paciente. O tratamento é mais, às vezes, visceral, crânio, por causa da inervação. Então, às vezes, ele tem um problema físico já no ombro, uma tendinite, uma bursite, por uma sobrecarga que está acontecendo por tensões em outra região do corpo. E isso é a fisioterapia integrativa, olhar o todo e não somente aquele local que está a dor. Às vezes, a causa é em outro local e é isso que você faz. Exato. Né? Exato. Aí avalio de acordo com as queixas do paciente, localizamos o problema, trato com a osteopatia, normalmente eu falo que a gente tem uma caixa de ferramentas com várias ferramentas lá. Então, conforme o que o paciente precisa, eu tenho que abrir uma caixinha e tratar, ou indicar, né, algum outro profissional para fazer parte desse tratamento. Então, a questão do ombro é incrível, né? Eu tenho lá uma gastrite, né? Eu tenho má digestão. Automaticamente, se teu pH do estômago não tá legal, tu provavelmente vai ter uma relação com o intestino, né? Eu tenho constipação. Tá, Gabi, mas eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor lombar. Tu tá dizendo que tem a ver com o meu estômago e com o meu intestino? Sim, tem tudo a ver. Então, a gente precisa, sim, liberar essas tensões. Quando uma víscera está doente, está funcionando menos do que deveria, ela acaba tendo menos motilidade, tá? O nosso corpo, ele é movimento. Nossos tecidos corporais, eles precisam de movimento, tá? Que, inclusive, foi o que me trouxe... A minha primeira formação foi Pilates, porque eu acredito muito nessa questão do movimento curar, né? E aí, eu fui indo para o movimento dos tecidos corporais. E aí, tem uma víscera lá com uma gastrite. O nosso estômago tem o diafragma, que é o nosso músculo da respiração, que é importantíssimo, que tem várias fixações, anatomicamente falando, inclusive na região lombar. Então, eu tenho um estômago que está sofrendo, tenho inervação, fixação
Posso ter uma interferência na lombar por tensão desse músculo, que vai dar uma sobrecarga na minha região lombar, e eu posso ter dor lá. Posso ter contraturas musculares por consequência disso. Mas também pode ter uma relação com o ombro. Eu posso ter uma dor no ombro. Por quê? Porque essa víscera está menos móvel. Esse diafragma, por causa do nervo frênico, manda uma informação lá para a nossa cervical, por causa da inserção da origem desse nervo que vai para essa víscera, que também tem a relação com a musculatura que vem para o ombro. Em resumo, está tudo interligado. Em nosso corpo, tudo está interligado. Exato. E não ver esse todo pode prejudicar o resultado final. Por isso que é tão interessante sua área. Isso, pode prejudicar o resultado final e pode evitar recidivas. Então, aquele paciente, às vezes, que, tratou, fiquei bem, né? Fiz terapia, fez alguma coisa, fiquei bem, volta a dor. E me diz uma Ou coisa, vai para outro lugar. Gabriela, todas as idades se beneficiam com a fisioterapia integrativa ou é algo mais relacionado a idosos? Porque a gente, às vezes, tem essa impressão. Eu estava falando para você antes que mesmo o Pilates, né, dá a impressão que é para pessoas com idade mais avançada, e isso não é verdade. Não é verdade. Eu atendo muitos bebês, que é a minha paixãozinha, assim. Bebês que chegam com cólica, com refluxo, com... até essa semana eu postei um videozinho falando sobre plagiocefalia posicional, que ele tem alguma limitação física, uma diminuição de mobilidade, automaticamente o crânio pode crescer assimétrico, porque ele fica só apoiado, né? E aí a alteração da gravidade faz com que esse crânio fique assimétrico. E é nessa idade que ainda não está definido o formato do crânio, diria assim, Exato. Que seria interessante esse tratamento. Depois Exato. Fica muito mais difícil. Fica porque as suturas do crânio, por exemplo, algumas calcificam, né? Elas vão perdendo... a gente tem o crânio móvel. Todos os ossinhos do nosso crânio movimentam. Mas na criança muito mais. Então é a hora de facilitar isso tudo. Problemas de amamentação, às vezes a sucção da criança não é boa. E o sono dos bebês? Sono interfere muito, né? O que a osteopatia faz no caso dos bebês? Facilita o funcionamento do corpo. Ele tem todo aquele processo de maturação, depende da questão de parto, cesárea, mamou no peito. Então, várias coisas vão influenciar, né, para que esse bebê se desenvolva o melhor possível. Mas a osteopatia vai lá e facilita. Inclusive, tem alguns países da Europa que tem osteopata atendendo o bebê na sala de parto. Ali. Uau, já no parto? Sim. Gente, ouvindo vocês duas comentando sobre o assunto com tanta ênfase sobre a saúde mesmo, mas são pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença na saúde de modo geral. Até mesmo que você estava falando, a dor no ombro pode ter relação com o intestino. Que, aliás, muito se fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. E olha só, eu fui num congresso agora de medicina funcional integrativa 2 semanas atrás e eu achei fantástico. Primeiro turno era basicamente intestino, né? Vários profissionais, médico gastroenterologista, e finalizou com um neuro. E eu achei o máximo que ele entrou e no palco ele falou assim: tá bom, eu sou um médico neurologista, mas eu admito, o intestino é mais importante do que o cérebro. Nossa! Dr. Pedro Neuro, ele é maravilhoso. Mas por quê? Porque tem uma relação direta com o cérebro, tá? Tem vários estudos mostrando doenças como Alzheimer, como... Não só com o cérebro, né? Mas a microbiota intestinal tem relação com todas as doenças, com a imunidade, então... E você facilita também? Claro. Facilita a movimentação gástrica? Isso? Gástrica. Ou o que mais que você faz? E intestinal, né? E intestinal, isso. A gente trabalha, então, com o sistema nervoso autônomo, né? Por exemplo, emocional. Tem várias pessoas que, tô nervosa, corre pro banheiro ou constipa, né? Fica dias sem ir no banheiro. Então, isso não é normal e isso já nos prova que há uma relação eixo intestino-cérebro. Então, o que com a osteopatia, além de trabalhar motilidade visceral localmente, essas vísceras, facilitando a função delas, eu posso trabalhar sistema nervoso autônomo, eu posso trabalhar trajeto do nervo vago. E de que forma você trabalha o sistema nervoso autônomo, por exemplo? Por exemplo, nosso nervo vago sai da cabeça, do crânio, né, pelo forame jugular. Forame jugular é uma aberturazinha ali para quem... Um furinho. Um furinho, né? Gente, o pessoal em casa tá só pensando aonde eu vou encontrar o meu nervo vago, gente. Que bicho é esse? Que bicho é esse? O fato é o seguinte, ela é especialista, ela entende do que ela tá falando. Mas aí, muitas vezes, eu vou falar desse contraponto aqui, muitas vezes você acha que o meu organismo tá bom, mas você sente que não tá 100%. Por quê?
Quem está em casa deve estar entendendo o que a gente está falando pelo sentido que, na atualidade, a nossa alimentação não é igual dos nossos antepassados. Hoje a gente tem muito industrializados, a gente tem uma diferença de hormônios, inclusive, na alimentação, que afeta e altera muito a nossa relação com a alimentação. Que faz com que a gente constipe, enfim, os nossos sentimentos. E aí eu fiz essa... Nosso ritmo. O nosso ritmo é outro. Aí você pensa, meu Deus, não tá certo, tem algo errado aqui. Mas na sua clínica você inclusive estimula mudanças no estilo de vida para alcançar o objetivo que você diagnosticou. Exato. Assim, a gente tenta ter profissionais, né? Temos vários especialistas. Tem toda a parte da fisioterapia, tem o pilates, então tem a parte da atividade física, tem nutricionista, tem psicóloga, então tem uma relação emocional aí, vai para terapia. Temos alteração de hábitos. Eu posso dar várias dicas, mas a Nutri vai te orientar bem sobre isso. Ótimo, excelente. Porque aí as pessoas também começam a pensar como eu falei, integrando todos os outros sistemas. Pois nós somos um ser complexo. Exato. Né? Muito complexo. Exato. Somos uma engrenagem, né? Uma pecinha falhou, pode dar bagunça lá na outra. Só que o que a gente precisa fazer? Organizar essa pecinha e fazer com que ela não volte a incomodar. E é muito importante pensar, né, que independente do tratamento oferecido, parte do tratamento depende do profissional de saúde, mas a maior parte depende do paciente. Do paciente mudar o estilo de vida para manter os resultados. Exato. Então, por isso que a medicina integrativa, a fisioterapia integrativa é muito interessante, é um conceito muito moderno, né? Porque vê o paciente como um todo e estimula ele a mudar o estilo de vida, a mudar a alimentação, praticar atividade física e não somente ir lá e tratar o ombro, Exato. ir lá e tratar o joelho. Exato. A gente precisa tratar o estilo de vida. Inclusive existe esse termo medicina do estilo de vida. Né? Exato. Então, o que o paciente tem que entender é que se ele continuar no que levou ele a isso, exatamente, ele pode piorar, ele pode ter uma doença crônica, né? Por exemplo, a pessoa está acima do peso. Né? Gabi, eu vim aqui por causa de uma dor, mas eu também tô acima do peso, mas eu também tenho dor de cabeça. Mas eu também não durmo bem. Também não durmo bem. Também não vou no banheiro todo dia. Gente? Exato. Então, tudo isso tem que melhorar, né? A pessoa precisa ter um ciclo circadiano, um relógio biológico funcionando bem. Então, ela precisa dormir bem, ela precisa acordar bem. E como fazer isso nesse ritmo de vida que a gente leva? Tem como. Tem como. Às vezes mudanças... Agora eu lembrei de um paciente aqui que uma mudança simples, eu não fiz quase nada, mudou, né? Ele chegou pra mim lá com muita dor nas pernas e cãibras. Ele não dormia direito à noite porque ele tinha muita cãibra. Era um senhor de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. 40 e poucos anos. Não, senhor, não, né? Não, 50 e poucos anos, mas assim, senhor por educação, porque é jovem, né? Somos, imagina. E ele chegou lá, a mulher dele levou ele, né? Porque a mulher sempre tem uma visão um pouquinho antes do homem, né? Pra esses sintomas. Então, Gabi, ele não tá dormindo direito porque tem muita cãibra. Aí, começamos a investigar. Tinham realmente contraturas musculares, coisa que até com massagem ele, né? Mas assim, precisava desse diagnóstico. E aí, entramos no ponto estilo de vida, tá? Pessoa super sedentária. Ele não tomava nada de água no dia. Uau! Ele chegou, eu pedi, tá, qual que é o teu consumo de água diária? Nossa, eu tomo bastante. Bastante quanto? Dá quase uma garrafinha de 500. Gente, uma garrafinha de 500, né? Só o nosso sistema digestivo, só o nosso estômago precisa de 1,5 litro. Uau! Produção de saliva, né? Então, eu disse, tá, vamos começar com coisas simples, porque era uma pessoa que não estava disposta a mudar de estilo de vida. Mas ele queria resolver a cãibra e a dor dele nas pernas. Ok, fizemos uma sessão de osteopatia, liberei essa musculatura. Nesse caso, era muito pontual, fiz uma avaliação bem completa, para ver se não tinha fixação articular, nível de quadril, tornozelo, às vezes um entorse. No caso dele não tinha, era tensão mesmo. Ele ficava muito em pé, o trabalho dele era bastante em pé. Então assim, ok, então sempre que der, você vai sentar um pouquinho durante o dia, vai fazer um alongamento de membro inferior, panturrilha, e vamos aumentar esse consumo de água. Daí eu peço sempre um feedback do paciente, né, uns dias depois. A mulher dele mandou, Gabi, ele não teve mais cãibra. Eu disse, olha, e a dor? Não, a dor tem um pouquinho, aí indiquei fazer bolsa quente. Resumindo, ele voltou até em 40 dias, eu pedi para ele voltar só em 40 dias para eu reavaliar, né? Não tinha tido mais cãibra, não tinha tido mais dores. E eu dei alta,
Mas assim, mudança simples, só que a pessoa às vezes não percebe, né? Que é só Detalhe. aquilo. Então precisa o tecido, nós precisamos de líquido, né? Então não adiantaria só talvez eu liberar aquela contratura Ela e ele iria recidivar. Exato. Um tempo depois já estaria de novo. Então, assim, o tratamento foi o quê? Basicamente, água e uma sessão de osteopatia. Falei, agora passaram 6 meses, a gente chama igual pra ver como é que tá. Tá super bem, nunca mais teve nada. São pequenos detalhes, né, gente? Como a gente fala que a medicina, a questão da saúde, num contexto amplo, evoluiu tanto que pensar em dor, pensar em sofrimento hoje é meio que você querer se machucar, né? Sim, Porque exato. existem formas de você melhorar a sua vida, a sua saúde em detalhes. Detalhes. Numa prática de um pilates, de uma osteopatia, Exato. de uma saúde integrativa, como nós vínhamos falando aqui, de detalhes, mas avaliar o paciente caso a caso. Porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma forma de viver. E também, assim, Gabi, você estava falando mudar hábitos. É mais fácil hoje com os jovens, mas uma pessoa com mais idade. É difícil, porém, semana passada eu tive uma paciente que, na verdade, eu atendi a família, né? A irmã dela veio, a sobrinha, os filhos da sobrinha. E aí eles falaram, Gabi, eu tenho uma tia que sofre muito, mas assim, ela tem um diagnóstico de artrite, lá, reumatoide, ela já se conformou. Uhum. Aí eu disse, gente, como assim se conformou? Eu escuto muito isso. No meu caso não tem jeito. Não tem jeito. Não tem Exato. solução. Exato. Sempre tem. Vai resolver a causa, vai tratar, a pessoa vai voltar, a artrite causa deformidades ósseas, né, nas extremidades. Vai corrigir isso? Não. Mas ela pode viver com uma melhor qualidade de vida. E vai parar a progressão. Exatamente. Isso é muito importante, gente. A pessoa pensa, não, no meu caso não tem jeito, porque ela pensa assim, nossa, nunca vai ficar perfeito. Mas não é perfeito o que a gente fala. A gente fala a questão de diminuir a dor, diminuir aquela sensação ruim. Da pessoa poder dormir sem dor, ter uma boa noite de sono. Isso vai prevenir melhorar outras a qualidade coisas. da vida. Exato. Esse é o objetivo da Esse é o objetivo. medicina e da saúde integrativa. Exato. Então, realmente, essa paciente veio, semana passada a irmã dela trouxe ela com artrite, um caso muito crônico, desde os 20 e poucos anos ela tinha diagnóstico, e ela me mandou um áudio ontem, e ela disse, nossa, doutora, ela me chama de doutora, nossa, doutora, eu achei que não ia dar muita coisa, mas assim, à tarde, ela veio na sessão de manhã, eu já tava outra pessoa, eu tava leve, e aí dormi melhor, automaticamente ela tava sem fazer atividade física, eu consegui fazer uma caminhadinha no final de semana. Então é sobre isso, sabe? É sobre mudanças às vezes simples, às vezes é facilitar algumas coisas para o corpo dela trabalhar melhor e para ela sentir essa fluidez, essa leveza, esse ganho de qualidade de vida, né? É porque muito se fala disso, eu falo questão dos mais idosos, porque se imaginava que a saúde se corrigia somente com cirurgia. Não, só com a cirurgia, eu não quero. E aí se cria o inconsciente de que só com cirurgia vai resolver problemas um pouquinho mais graves. Por isso que é importante hoje as pessoas também fazerem terem noção, de conhecimento sobre saúde integrativa. E olha, esse bate-papo está sendo muito incrível, porque eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo abriu a cabeça e pensou, uau, não sabia disso. Porque é super novo, é bem recente E isso. algo mais interessante ainda, Gabriela, é que a gente citou casos de pacientes ou com dor no ombro ou com alguma alteração, mas não é somente nesses casos que a gente deve tratar. A gente não pode ficar com essa fixação de tratar doenças. A gente também pode tratar a saúde. Verdade, Exato. perfeito. Evitar. Sabe que, por exemplo, pegando coisas que a gente tem aquele tabu que não tem mais o que fazer. Alzheimer, por exemplo. Hoje já se sabe em estudos que o Alzheimer pode ser detectado 25 anos antes. Então, assim... Nossa Senhora! Exato. Então, assim, eu tenho uma doença genética, eu vou ter... Mas, poxa, quando que você vai desenvolver? Você quer... Será que com fatores epigenéticos a gente não consegue retardar esse processo? Que seriam, assim, mudanças no estilo de vida. O teu ambiente pode não permitir a manifestação genética que está descrita ali no teu gene. Então, você nasce com uma tendência a alguma doença, mas o ambiente que você vive pode impedir que essa doença se manifeste. Exato. Então, tem gente que fala assim, minha mãe teve Alzheimer, minha tia teve Alzheimer, então eu vou ter.
né? Exatamente. Não, você pode modular isso e tratando a saúde, né? Uhum. Fazendo atividade física, de repente um pilates, ou seja o que for, tu pode não desenvolver, Exato. acabar com essa predisposição genética. Né? Exato. Essa palavra que a doutora Júlia falou é fundamental, modular. Mesma coisa com inflamação. Eu estou com ganho de peso, não consigo emagrecer. Estou com uma alteração hormonal e não consigo emagrecer. A gente pode modular essa inflamação. A gente pode modular esses hormônios. Para quê? Para que você não tenha a inflamação crônica, que é como chegam vários pacientes para mim, são base de todas as doenças crônicas, né? Doenças coronarianas, então o AVC, o infarto, são uma das causas. A própria obesidade, né? Obesidade. E uma coisa vai levando a outra, né? Então isso tudo sim pode ser evitado. Ou pelo menos adiado o máximo possível para dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa, né? Gente, esse papo tá incrível. Assim, ó, a Júlia falou algo que me conecta muito. Prevenir, cuidar da saúde. Porque, cara, as pessoas pensam muito na questão da saúde só quando acontece o problema. Uma doença, né? E hoje, com todo esse conhecimento, com toda essa abordagem de possibilidades da gente cuidar da nossa saúde, viver uma vida plena, com muito mais saúde, não é nem no sentido de, estou bem, é no sentido de se sentir melhor, né? Uhum. Com o ritmo de vida que a gente tem hoje em dia. Porque hoje se passa muito mais tempo sentado trabalhando, hoje se passa muito mais estressado, hoje se você não tem mais aquela questão até mesmo de preparar o alimento muitas vezes, que faz total diferença. Gente, esse papo tá muito incrível. Aliás, a gente tá quase tendo que encerrar aqui, que já fizeram um sinal para mim, mas eu gostaria de continuar no YouTube. Será que a gente não pode pausar aqui e continuar? Convidando todo mundo para continuar esse papo conosco no YouTube. Quem está ouvindo a gente aqui pela 90.3, pode ser? Então tá bom. A gente vai encerrar aqui pelas ondas da 90.3, porque nós temos horário a cumprir. Aliás, já vou convidar você a ficar ligadinho na nossa programação, que já vai entrar no ar o Direto ao Ponto, ao vivo, com um bate-papo incrível sobre o cenário político de Maravilha e região. Não desligue o seu rádio, fique ligadinho. Nós vamos encerrar por aqui, mas quem tiver no YouTube, esse bate-papo vai continuar. Se liga e vem conosco, tá bom? Um grande beijo, agradecendo aos nossos patrocinadores, do Etu Concept, a Divas Joias, o Cicobi Credial e também as drogarias Bem Popular. Um grande beijo a você que ficou conosco até aqui. Se cuide, a saúde é fundamental. Agradecendo a Gabriela Zanon Trento, fisioterapeuta integrativa, que veio aqui contar um pouquinho do grande trabalho que ela faz. E também a doutora Júlia Broeto, nossa médica especialista, que bateu um papo conosco aqui. Essa temporada continua pelo mês de julho. Você está convidado e convocado a cuidar da sua saúde conosco aqui. Um grande beijo. Tchau. Agora a gente pode continuar o assunto no YouTube, né, galera? Vamos continuar. Vamos lá. Então, como a gente estava falando, a Organização Mundial da Saúde não define saúde como ausência de doenças, como era antigamente. Mudou, né? Mudou. Saúde é presença de bem-estar e qualidade de vida. Exato. Bem-estar social, né? Deixa eu ver se eu me lembro de todos. É bem-estar social, físico e emocional. Mental e emocional. Mental e emocional, exatamente. Cara, porque assim, ó, vamos lá. Se pensava muito na saúde só nessa questão, como eu falei antes. Só do, tô com um problema, vou no médico, cirurgia. Ausência de doenças, e não é mais assim. Remédio, né? E mudar essa mentalidade, eu acho que é a grande dificuldade que os profissionais da saúde estão tendo agora. Porque Exato. eu vejo pelos mais idosos, por exemplo, a minha mãe fala, no meu caso, não tem mais jeito. Olha. Mãe, não é assim, vamos tentar de uma outra forma, ver as causas disso. E a questão emocional, eu acho que ela afeta muito. Ela, eu acho que é um dos principais fatores, assim, que afeta hoje as pessoas. Porque o estilo de vida é outro, né? O estilo de vida é outro. Uhum. E aí, adequar essas atividades, que nem o Pilates, a osteopatia, tudo isso, assim, eu acho fantástico. As pessoas não têm noção. Não. É que se acostumaram com aquele diagnóstico, né? Diagnóstico entre aspas aqui. Que realmente eu tenho isso e eu não tenho o que fazer. Né? Eu tenho essa doença, tenho que tomar esse medicamento e é isso. E esse conformismo, as pessoas levam até pela idade, né? Não, eu já tenho 70 anos, já estou no final da vida. Mas se esquecem que a longevidade está cada vez maior. As pessoas vivem com tranquilidade até os 90, 100 anos.
E às vezes a tua mãe tem quanto? 80? 75. 75. E ela super já nova. acha que não tem mais o que fazer. Isso. Mas tem muito o que fazer, porque faltam muitos anos de vida ainda. Né? Mas eu faço essa analogia, porque eu falei pra ela, a minha avó faleceu com 80, né? Aí eu falei, mãe, mas você não é a mesma pessoa que a minha avó com 75. A minha avó com 75 já era uma senhora, já estava lá, entendeu? Hoje a minha mãe já é diferente. E eu quero automaticamente ser diferente da minha mãe na questão qualidade de vida. Porque não conto a minha vida pelos anos. Eu conto a minha vida pela minha saúde. E não é só Exato. você. Dentro de você, os seus genes também não têm a idade biológica e a sua idade cronológica, que é a tua idade ali, que a gente não vai falar aqui, mas enfim, a sua Claro. Ontem idade. já levei um xingão porque eu fiz essa pergunta pra A ela. sua Mas eu já cuido da minha pele pra ficar bonita, que assim é o que o Isso. pessoal vê aqui, você não é pra quê? Não, A sua isso aí- idade da identidade não necessariamente, certamente não é a mesma idade dos seus genes, a idade do seu corpo. Exato. Essa é a idade biológica. Então, não tem mais essa de estou com 75, 80 anos e já deu, sabe? É. A gente tem muito o que fazer para ter essa longevidade, principalmente longevidade saudável. Saudável. Não adianta só prolongar os anos de vida, a gente precisa prolongar os anos de saúde, né? Bem vivido. Isso, Você sabe qual é o bem paralelo que eu faço? Eu penso assim, ó. Eu quero ter saúde para ter autonomia. Uhum. Porque não tem coisa mais triste que tu chegar num período da tua vida e tu ser dependente dos outros. Cara, porque é desgastante para ti, para quem tem que se dedicar, entende? Exato. E para um contexto, porque acaba sendo até triste. Eu falo, não, cara, eu quero ter autonomia de vida, independente dos anos de vida que eu vou viver. E justo por isso que eu penso na qualidade, no que eu faço na minha atividade física, no meu cuidado com a minha pele, porque eu também acho que assim, o nosso cartão de visitas é o nosso rosto, o nosso Claro. corpo. Porque a gente É um também não reflexo. pode deixar que a nossa aparência não esteja ligado ao que a gente está sentindo. Exato. Eu me sinto jovem, disposta, mas a minha aparência não Não tá corresponde condizente. a isso. É. Então é Exato. por isso que cuidar da estética também faz parte, e faz muito parte, né? Muito. Da E aí, qualidade de vida e bem-estar. e aí entra o fator emocional também, né? Se eu não estou bem com o que eu estou vendo todo dia, Exatamente. como tá esse meu emocional? Só que aí vamos lá, eu vou fazer um parênteses aqui no próprio YouTube, quem continuou conosco aqui nesse bate-papo, a questão da autoestima ligado à aparência. Vamos lá. Muitas, mas muitas pessoas dizem: "Ah, isso é futilidade, isso não é". Mas aí eu faço um desafio. Levanta de manhã, acorda de manhã, vai pro banheiro e se olha no espelho. Ponto. Aí depois vai lá, toma um banho, passa assim, ó, um creminho, dá um tapa no cabelo, básico, e te olha de novo no espelho, se não vai mudar. Gente, faz diferença. Inconscientemente, por mais que a pessoa seja desleixada, em algum momento ela vai se olhar no espelho e vai falar: "Nossa, eu tô melhor". E é esse detalhe que faz a E diferença. essa sensação de bem-estar, quando você se Isso. olhar no espelho e pensar, mas eu tô melhor, É faz bem toda a isso. diferença na Claro vida. que faz, porque se as pessoas não gostassem do que é bonito e belo, elas não iriam na fruteira e iam comprar a laranja mais bonita. Elas não iriam numa loja buscar comprar uma roupa para elas se vestirem, elas iriam se colocar qualquer coisa, um saco. Ia vestir de um saco de roupa e tá tudo bem, podia sair. Exato. Então é esse detalhe que as pessoas inconscientemente muitas vezes falam: "Não, isso daí não é para mim", porque não é a questão de você estar sempre bem arrumada e de você se sentir bem, tem um diferencial. Uhum, E com isso certeza. faz muita, mas muita diferença também nessa saúde no modo geral, Com Exato. certeza. né? Aí entramos, por exemplo, postura, né? Posturar. Eu tive paciente até semana passada que chegou lá. Gabi, então, né, eu pedi qual era a queixa. Então, não tenho nada específico, mas eu notei nas fotos que eu estou com a postura, né, um pouquinho mais curvadinha. E aí, não sei, né? Vamos ver. E aí, realmente, começamos a investigar. Ela tinha má digestão, funcionamento de estufamento, né? Não tinha dor. Peraí, a partir do fato que ela falou da postura dela, Exato. tu foi descobrir que tem uma relação com o sistema digestivo. Mas já veja que é uma Gastrointestinal. paciente muito ligada nos seus Sim. sinais, nos seus sintomas, maravilhoso. Mas os sintomas e sinais ela não tinha associado à postura. Tava incomodando ela a postura. Sim, mas é um sinal. Mas é um uma sinal. postura, Isso né, aí. que não está Por quê? adequada, é um Porque sinal. o corpo sempre vai procurar um modo de economizar energia. Então, a pessoa fica o tempo todo curvadinha. Por quê? Porque o sistema lá já está menos móvel. Se eu tiver que ficar na postura reta, a minha musculatura das costas vai fazer muito mais esforço.
E aí eu vou fadigar, aí eu vou ter mais tensão muscular. Então, automaticamente, eu vou para onde fica mais cômodo, mais confortável, né? Atendi essa semana um adolescente que a mãe notou que ele tava com uma assimetria, assim. Tá com uma escoliose, né? Tem relação com o visceral dele, tá? Então, o que acontece? A escoliose, ele foi automaticamente, o corpo foi ajustando onde ficava mais cômodo. Aí, adolescente, celular, né? Jogar videogame, sempre na postura alterada. Então, sim, tem uma relação. E isso estava incomodando o emocional dela. Porque ela olhava as fotos, eu tô torta nas fotos. Isso. Tá? Mas eu não sei o que fazer, Gabi. Tá, então vamos lá. Vamos primeiro organizar teu sistema gastrointestinal, né? Liberar essas tensões. Ela tinha cesárea. A cesárea dela tinha uma relação por causa da aderência do corte da cirurgia. Tá, mas peraí. Você falou a questão de organizar essa questão visceral. O que vocês fizeram? Agora eu quero saber. Sim. Então, passa por uma avaliação individualizada. Mas no caso dela, liberamos diafragma. Tá? Tinha uma relação osteopatia? Com a osteopatia, terapia manual, né? Há várias técnicas, mas no caso dela a gente fez a liberação de diafragma, liberação de estômago, facilitando, a gente chama de, né, um termo técnico, os ósseos, né? Que são o finalzinho de uma víscera, começa a outra, né? Tem um canalzinho, uma abertura ali. Então, no caso dela, é uma paciente com um estilo de vida, na verdade é uma paciente com muitas cargas, né? Então é uma paciente que trabalha, é mãe, tem empresa, tem toda uma vida social, e ela tinha muita tensão. Então esses ósseos dela, ela já tinha essa cirurgia, já tinha cesárea também, já estavam mais fechadinhos por essa tensão, tá? Aí temos uma alteração de motilidade do estômago, do intestino, até por causa da cirurgia também que estava causando aderência ali. Então, o que o corpo dela pediu? Liberamos cicatriz, né? Liberamos diafragma, devolvemos a mobilidade visceral ali para ela. E aí, conversamos sobre alguma coisa. Ela tá sem atividade física, vai voltar para atividade física, porque agora que não há mais essa tensão segurando ela, digamos assim, nessa postura, é hora dela fortalecer, para aí sim ela conseguir manter uma postura legal. Uau! Como tá tudo ligado, né? Tudo ligado. Gente, a gente falou um monte aqui, mas a gente não comentou aonde a doutora Gabriela atende, que é a clínica Unitar. Fale um pouquinho mais da clínica, doutora, o que mais que tem lá de atendimento? A Unitar, então, a Gabriela já tem o Clínica em Maravilha há 14 anos, né? Uau! 14 anos. Eu comecei com o Pilates justamente por quê? Porque eu gosto de tudo. Eu sou aquela paciente que eu queria fazer tudo, e não, né? Então, vamos começar por aonde? Vamos começar com o movimento, né? Sabe-se que exercício físico é fundamental para evitar várias coisas. Então, vamos começar com o Pilates. Comecei com o Pilates para eu descobrir, né? Decidir para onde eu ia. Qual era o meu público? O público da Gabi acabou sendo dor. Os pacientes que começaram, imagina, 14 anos atrás, eu fui o primeiro estúdio de Pilates com aparelhos na cidade, tinha solo. Então, nem conheciam, né? Então, aí eu fiz cartinha de apresentação para alguns médicos e começaram a vir pacientes e boca a boca, enfim. Dor. O público vinha pro Pilates pela dor. Ok, com o Pilates eu consigo melhorar muito a qualidade de vida deles. Mas vamos descobrir a causa dessa dor. Aí eu fui fazer a osteopatia. Então, a osteopatia é uma formação de 4 anos, né? É bem intenso. E depois da osteopatia vieram os cursos internacionais, fui indo para o mundo da fáscia e fui vendo que não, mas tem mais, às vezes o paciente precisa de mais coisas, de outras terapias. Aí eu comecei a focar mais nisso e trazer mais profissionais para trabalhar com a Gabi, da área da fisioterapia na época ainda, né? Então, fazia osteopatia, fazia pilates, mas se precisava de fisioterapia, pós-operatório, acabava tendo, né, já tinha outras profissionais ali para indicar. Aí veio o nutricionista. E aí eu fui vendo que essa visão integral integra muitas técnicas também. E aí precisamos ampliar, né? Porque o paciente precisa de mais coisas também. Então, há 2 anos agora a gente mudou, né? Eu mudei para a Unitar. Aí entramos junto com o Dr. Alisson também, que é um médico pneumo, que também Maravilha precisava dessa especialidade, não tinha, e ao mesmo tempo não valia a pena, vou botar uma clínica para atender uma vez por semana, né? Então surgiu esse projeto da Unitar, onde temos vários profissionais, inclusive esses que conseguem vir uma vez por semana para o paciente não precisar ficar se deslocando, né? Até São Miguel, até Chapecó. Então, a Unitar consegue ter toda essa estrutura agora, sim, do paciente chega lá e ele tem para onde, se precisar ser encaminhado, né? Tem outros profissionais para ajudá-lo nessas questões também.
Que legal, que ideia boa, né? Facilitando bem a vida do paciente para ele ter uma saúde integrativa. Tá Exato. vendo? Exato. Gente, eu não sei se nós podemos encerrar por aqui ou a gente continua esse papo, porque para mim tá ótimo. Eu já queria tirar algumas dúvidas pessoais, inclusive, né? A gente já marcou para eu ir lá fazer a minha sessão, né? Conhecer, melhorar um pouco mais a saúde, que sempre tem como melhorar, né, Sempre tem doutora? como E não precisa só melhorar a saúde, melhorar o bem-estar, a qualidade de vida como um todo. Né? Isso. Exato. Eu falo saúde, mas bem isso Sim. como a doutora Júlia falou, assim, saúde, qualidade de vida, bem-estar, gente, porque Se tem coisa, confundem, né? tem coisa melhor do que a gente se sentir bem. Nossa. Aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu tô plena, eu tô me sentindo bem, eu fui no banheiro, tá? Eu fiz, né? Eu fiz o que eu precisava fazer. É isso, É isso. saúde, é isso. É isso. Bem-estar. É isso. Porque o próprio termo enfesado vem de você estar cheio de fezes. Sabia? Não, A Júlia me olhou, fez uma cara. Mas O termo eu não conhecia também. Quando falar pra você, a pessoa tá enfesada. Enfesado vem de enfesar, de estar cheio de fezes. Por isso aquela pessoa enfesada é a pessoa tensa, fechada, brava, porque ela tá cheia de fezes. E sabe, Ivana, que eu peço isso, e eu acho engraçado algumas reações, né? Mas isso faz parte de uma avaliação integrativa, de uma avaliação integral. Tu precisa saber se o paciente está indo todo dia no banheiro, como que é o formato dessas fezes, se ela tem cheiro, porque aí entramos na microbiota. Ai, Gabi, eu já tive paciente que veio por uma causa, né? Uma dor específica que ela tava lá no braço. Aí na avaliação, eu vou no banheiro uma vez por semana. Oi? Não, mas peraí, só um parênteses. Antes da pessoa que faz uma vez por semana, o cocô não pode ter cheiro? Não pode ter cheiro. Sério? Nossa, gente, peraí. Não Sim. pode ter cheiro. Vai ter aquele cheiro suportável, né? Cheiro Mas um cheiro do cocô. muito intenso. Um cheiro muito intenso já é um sintoma, já é um Ah. sinal que o teu corpo tá dizendo que essa microbiota tá literalmente. E gases? Também não é normal. Não pode ter, assim, não é normal. Não. Em grande quantidade. Grande quantidade. Tenho ali um pouquinho. Agora, tenho muitos gases todos os dias e com muito cheiro. Não é normal. Tem algo ali fermentando muito. Tua microbiota deve estar toda bagunçada também. Só para as pessoas entenderem, a microbiota são as bactérias presentes no intestino. E a gente carrega essas bactérias desde o nascimento. Estou certa? Parto. Desde da forma de que a gente nasce, Amamentar. se é um parto normal ou uma cesárea, desde ter amamentado ou não, todas as experiências que a gente vive, se a gente come terra quando criança, ou se a gente Eu comia. Areia, pedra. e na vida mais adulta, assim, se a gente come bastante verdura, legumes, né, que é o que mais gera uma microbiota saudável no intestino. E eu vi uma coisa muito bonita esses dias que eu queria compartilhar com vocês, que é assim, que cada pessoa tem uma microbiota única, Exato. que carrega as memórias do que você viveu na sua vida. Nossa. Olha que lindo. Tem um. É romântico isso, É mas o seu verdade. cocô O seu é cocô só seu. Exato. É a sua, exato, é a Tanto- sua fazendinha, né? Tá aqui, ó. Isso. Entendeu? Tanto que Lindo. hoje- O hoje- cocô é só né? Eu seu. achei muito lindo. Hoje já existe, em função disso que a doutora Júlia comentou, a metabolômica. Vocês já Nossa, ouviram falar esse termo? Nunca ouvi falar. Tá. Assim como tem a genômica, né, a parte que avalia a parte genética através dos genes, existe a metabolômica, que vai avaliar isso, né, que a doutora Júlia acabou de falar, que vai ser único em você. Ou seja, se você não está digerindo bem uma proteína, Ah, como é que vai chegar lá no final? Aí, através do que chegou lá no final, vai nos mostrar se tá faltando enzima digestiva, se o que você tá comendo tá certo pra você, se a quantidade está certa pra você. É assim, ó, o que tem de último agora, pensando em saúde individualizada, é o estudo da metabolômica. olha que massa, gente. Interessantíssimo. Super interessante. Mas assim, a gente fala a questão, eu cuido do seu cocô, mas é verdade. Mas claro. Entendeu? É muito tão verdade. importante, tão interessante. A Júlia falou algo muito massa, porque é algo só seu. Assim como o DNA é só seu, Exato. a tua natureza é só sua. E às vezes tem pessoas que algum alimento não cai bem, porque é da Sim. saúde dessa pessoa, que é Exato. totalmente diferente do outro. Uhum. Agora eu fiquei chocada e pensando aqui no cocô que não pode ter cheiro, gente. Porque se a tua microbiota está adequada, É. agora se a alma, por exemplo, não tem uma boa digestão para carnes. O pH do meu estômago não está legal, tá? Tá um pouco ácido, muito ácido. A pessoa provavelmente vai
vai atrapalhar esse início já desse processo de digestão, né? Que deve acontecer ali no estômago. Automaticamente, esse alimento que não vai ser digerido vai para o intestino, que muda esse pH, aumenta a produção de bactérias proteolíticas, que tem lá na microbiota que fazer esse papel. Só que não é o papel delas, porque o alimento já deveria chegar mais digerido. Então, às vezes, por exemplo, não tô conseguindo memória, foco, vai lá e faz exame e a vitamina B12 tá baixinha, né? Inclusive, imagens cerebrais mudam muito, assim, da deficiência de B12. Então, a B12 tá baixa. Mas por quê? Mas eu consumo carne, né? Por que tá sempre baixa? Vai lá e só suplementa. Tá. Mas se tu não melhorou essa tua digestão, tu não vai absorver também. Aí, um dos sintomas disso também é o cocô mais forte, porque as bactérias proteolíticas fermentam muito. Aí a pessoa estufa, constipa mais e tem um cheiro mais forte. Nossa, que profundo. Gente, que profundo, eu diria isso. Bem interno, eu diria, sabe? O assunto é muito intenso mesmo. E claro que é uma avaliação particular de cada um, né? Para fazer, cada pessoa é única. E, gente, esse papo é incrível. Mas, assim, já tá quase na nossa hora, né, galera? Talvez você ficou aqui conosco. Quero agradecer que vocês ficaram aqui. Se restou alguma dúvida, entre em contato com a Gabriela na Clínica Unitar. Qual que é teu Instagram? Onde o pessoal pode te encontrar? Arroba Gabriela Zetrento, mas tá, acho que é osteopatia para adultos e bebês. E o telefone? 499-9173-8387. Repete. 99173-8387. Pode entrar em contato com ela, agendar uma consulta, conhecer um pouco mais a sua saúde, o seu corpo e, consequentemente, seu cocô. Brincadeira, gente, mas é muito importante. A gente fez esse bate-papo aqui, poderíamos ficar falando um monte sobre isso. Eu amo falar sobre saúde, adoro qualidade de vida, bem-estar, pratico isso todo dia e busco, assim, fico ouvindo aqui para aprender um pouco mais e melhorar. Sempre. Né? E a doutora Júlia, que cuida bem da minha pele aqui. Que também é qualidade de vida. Que também é qualidade de vida, minha companheira de bancada aqui nessa temporada do Persona. Deixe os seus contatos, doutora. Claro. Arroba, eu também tô pensando aqui, mas eu acho que é doutora.juliabroeto, o meu Instagram. E meu telefone é 3198-1530. 49-3198-1530. Gente, profissionais do mais alto gabarito para melhor lhe atender. Entre em contato com eles e espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Não gostou? Não tem problema, pode deixar o seu dislike, mas se gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que no próximo sábado a gente vai bater um papo com outro profissional aqui para você ter mais saúde e qualidade de vida. Um grande beijo, obrigada. Ai, obrigada. Incrível, foi maravilhoso, também. tá? Prazer. Prazer foi meu. Ó, vamos bater papo outras vezes, Precisaremos, né? Temos muitas coisas ainda. Nosso estúdio tá quase finalizado, galera. Se vocês viram e acompanharam, tá ficando assim. Tá ficando do jeitinho que a gente quer, tá bom? No próximo sábado, se Deus quiser, já estaremos com mais algum adereço, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.